Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde aos acadêmicos e acadêmicas do FutClass. Estamos aqui no nosso compromisso, de todos os dias a realização de uma live de muita qualidade, com muito conhecimento, com muito compartilhamento de conhecimento. E tenho certeza que hoje também não será diferente, Porque vamos também receber aqui um amigo muito especial, um grande profissional do direito desportivo, Dr. Flávio Bozon, que daqui a pouco vai fazer a sua solicitação, entrando aí com a gente para a gente discutir mais uma vez sobre o funcionamento da justiça desportiva, Ontem nós tivemos a presença do Dr. Paulo Schmidt, que explicou para a gente um pouco sobre o funcionamento da justiça desportiva antidopagem, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então esse é o nosso assunto da live de hoje. O pessoal que está chegando aí agora para nos acompanhar, mais uma vez solicitando aí que todos façam a inscrição do nosso canal no YouTube, possa também fazer os seus comentários, curtir aí as nossas lives que estão subindo aí no YouTube, e também o nosso Instagram, Conteúdo com muita qualidade para que realmente aqueles que querem atuar no futebol possam estar devidamente preparados. Então eu vou apenas aguardando aqui a solicitação do Dr. Flávio Bozon para a gente começar então Vamos começar aqui, daqui a pouquinho, vamos começar a nossa live, Vocês estão acompanhando com a gente aí, muita qualidade, Muita informação pelo FutClass. E hoje, como disse a vocês, uma live muito especial, Dia das Mães, aproveitando aqui, cumprimentando todas as mamães do Brasil, todas as mamães do futebol, Que é o nosso foco central. Então, apenas aguardando aqui a solicitação do Dr. Flávio Bozon, que vai aí nos brindar com muita informação, muita qualidade, muito conhecimento. O Dr. Flávio, que já tem, salvo melhor juízo, mais de 13 anos, de justiça desportiva. Então vai contar para a gente muitos casos da justiça desportiva, muitos assuntos relacionados, cases mais importantes, tudo aquilo que realmente se destaca, como assunto relevante dentro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Estou fazendo aqui contato com o Dr. Flávio Bozon para que ele possa então fazer. Sou Fábio Marinha. Opa, professor Fábio também está aí com a gente. Só mandar aqui, só a latininha. Tá aqui agora. Então acho que agora a gente vai começar o nosso bate-papo, Mas realmente o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é um órgão muito importante, Então, doutor Flávio, pode pedir aí a solicitação. Deixa eu ver se ele já fez aqui a solicitação. Ainda não, só aguardando. Doutor Flávio, pode fazer a solicitação, Nessas duas carinhas aí abaixo da tela, tem a possibilidade de solicitar, a entrada ao vivo, e aí depois da sua solicitação, a gente vai então começar o nosso bate-papo, Vocês vão conhecer, como disse, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Vamos dizer que seria a nossa instância máxima com relação aos processos disciplinares do futebol profissional brasileiro, E esse nosso convidado já atua por muito tempo no futebol do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Então, só esperando aqui a solicitação. Ele já entrou aqui, já está aqui conosco, e agora só aguardando esta solicitação para a gente poder entrar aqui ao vivo,
É no lado abaixo da tela, nessas dois rostinhos aí que ficam fixados aí na tela, a gente faz, é só fazer a solicitação e a gente pode começar então. Acho que já foi feito aqui agora. Perfeito aqui, ó. Tá aqui. Já estou aqui autorizando a entrada do Dr. Flávio Bozon Gamboge para começar a nossa live. Dr. Flávio Bozon, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Beleza? Eu sou o David Malaco. Tudo jóia? Tudo bem, né? Que prazer aí, né? Nesse Dia das Mães aí fazer uma live especial. Então, né? O FootClass, né? Escolheu aí a sua presença e você de forma generosa nos atendeu para fazer uma live especial do Dia das Mães, né? Então, queria te agradecer aí por bater esse papo aí sobre o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para os nossos acadêmicos aqui do FootClass. Flavinho, obrigado, viu? Caríssimo professor Davidson, eu que agradeço o convite, né? Um dia especial. Eu já acho que inicia a fala aqui dando parabéns para todas as mães, em especial para minha mãe, que talvez esteja aí nos assistindo, embora futebol não seja o forte dela, mas acho que o filho trabalhando talvez seja aquilo que talvez dê maior orgulho aí para uma mãe, né? Então, é uma alegria poder estar aqui participando dessa bacana, desse importante projeto aí do FootClass, poder dividir um pouco, né, da nossa experiência aí de quase 12 anos de militância perante a justiça esportiva. Pois é, Flavinho. Então a gente tem muito a aprender aqui, né? Dando um abraço aqui no Renan Prestes, que é filho do Paulo Roberto Prestes, né? Que foi um lateral, né? Um grande lateral esquerdo do Clube Atlético Mineiro, né? Um abraço aí pro Renan. E falo pro seu pai para fazer a live com a gente aqui, viu, Renan? Você tá com essa missão agora de trazer seu pai aí para fazer uma live aqui com a gente, né? Mas, Flávio, eu queria te agradecer mais uma vez, fazendo aqui o nosso, né, o nosso ao vivo aqui agora, né? O nosso script aqui inicial, né? Já que você já viu, já conhece aí o nosso projeto e a gente está realmente trazendo aí, salvo engano, essa é a live de número 53 que nós estamos fazendo aqui no FootClass e sempre trazendo, né, grandes autoridades do direito desportivo, da gestão profissional, da gestão técnica, enfim, tudo aquilo que realmente gira em torno do futebol, né? E do esporte de maneira geral. E nós temos, né, a nossa missão, né, a missão do FootClass é transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol. Então, vocês que estão nos assistindo agora, os acadêmicos, né, está aqui conosco o Dr. Flávio Bozon Gamboge, que é advogado e atualmente é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E é isso que a gente vai conversar nessa nossa live de hoje, né, de muita qualidade, tenho certeza absoluta. Eu vou chamar Flavinho, que é o que eu falo lá na OAB, então não vou ficar falando Flávio Bozon, Gamboge, não. Flavinho. Flavinho, deixa eu te falar, me conta um pouco aí, você falou 12 anos, né, de trajetória na Justiça Desportiva. Conta aí pra gente como é que tudo começou, por que você tomou esse gosto, né? Ontem nós conversamos com o Paulo Schmidt, ele falou uma frase muito interessante, né? Essa coisa de justiça desportiva é uma cachaça, né? Cachaça no sentido que a gente realmente gosta muito, né? Fica muito, a gente gosta de atuar, né? Abnegado, enfim, né? De maneira gratuita, mas gosta realmente de atuar na justiça desportiva, né? Queria que você contasse um pouco aí da sua história para os nossos espectadores aqui. Eu, antes de mais nada, parabenizo aí, professor, pelos 53 lives, né, na divulgação de conteúdo afeto ao direito esportivo. De fato, é uma área ainda pouco explorada do direito, mas muito promissora, né, e apoiamos todas as iniciativas de educação, sabe? Eu, de fato, concordo com o professor e colega conselheiro da OAB, né, que é a educação mesmo que transforma. Né? Então, fico muito feliz mesmo em poder participar desse projeto. E num domingo que era para ter futebol, mas não tem futebol, vamos bater essa bola aqui em direito Beleza, esportivo, beleza. né? Beleza, E maravilha. eu assisti ontem, né, a live com o Paulo Schmidt, com quem tive a alegria de trabalhar, né, evidentemente como subordinado dele, né? É um professor para todos nós, uma grande liderança, uma referência nacional, né, no direito esportivo. E concordo com ele e com você. É, de fato, uma cachaça. É algo que muito nos agrada e, uma vez quando a gente experimenta, né, não consegue largar.
né? É muito divertido, a gente faz muitos amigos, né? Apesar, às vezes, de lados opostos, eu, na função atual de auditor, que equivale a de juiz, né? De magistrado, né? Fiz muitos amigos com os advogados, com a procuradoria, mas sempre julgando de forma bastante imparcial, né? De acordo com as nossas convicções. E tudo isso começou, né? Como te diz, eu até parei para pensar quando, né, me fez o convite, vamos bater papo sobre o justiça esportiva, eu parei para pensar e fui fazer as contas, já lá se vão 12 anos, né? E como passam rápido esses 12 anos. Começou aí lá atrás, nos idos de 2008, mediante um convite, convite de um outro colega de conselho seccional nosso, doutor Rodrigo Capanema, né, que era procurador Grande perante o Rodrigo. TJD de Minas Gerais, e o procurador-geral era o Antônio Fonteboa, e ele me apresentou a Justiça Desportiva à época, né, começou a me falar sobre justiça à época, e aquilo me fisgou na hora. Né, demonstrei interesse imediatamente pela possível militância para essa justiça esportiva, né, e através dele acabei ingressando, então, numa das funções que até hoje sinto muitas saudades, que era de defensor dativo. Né? É uma função dentro da justiça esportiva que às vezes as pessoas, né, pouco conhecem, né? Que funciona como que um defensor público, mas dentro da justiça esportiva, atuando na defesa daqueles que não têm condições e obrigatoriamente, né, nós tínhamos esse entendimento, né, nos casos em que há menor de idade sendo julgado. Né, os atletas menores de idade, em que a gente entende que a defesa era obrigatória. O menor de idade não poderia abrir mão da sua defesa, né, e ser julgado à revelia, como ocorre em outros casos. Né? E foi um período de bastante aprendizado. Eu me lembro que, né, viciado nessa cachaça, ia todos os dias de sessão ao TJD de Minas, para poder, porventura, havendo a necessidade de estar à disposição para poder realizar as defesas. E nisso se foram mais ou menos uns 2 anos nessa função, né, até que acabei convidado, então, diante da saída de um membro da terceira comissão disciplinar do TJD de Minas à época, fui convidado para ingressar na terceira comissão disciplinar, à época em que fui colega de um outro colega nosso de conselho seccional, o doutor Tarso, né, fenômeno. Uma referência, né, hoje compõe o Tribunal Pleno, o TJD de Minas, mas somos colegas de condição disciplinar, né, perante o TJD de Minas. Foi um período muito interessante, muito aprendizado. Primeiro, comecei como auditor suplente e depois como titularizei perante a comissão disciplinar, e nisso também se foram lá alguns 2, 3 anos, salvo melhor juízo, até que veio o convite, né, através de um amigo em comum, que é o hoje desembargador Roberto Vasconcelos, né, a quem sou bastante grato, e que era auditor perante a terceira comissão disciplinar do STJD e tinha sido procurador na gestão do Dr. Paulo Schmidt. E a partir dele, né, que nos apresentou, veio então o convite para assumir esse desafio, sair das Minas Gerais e assumir uma função perante o STJD do futebol lá no Rio de Janeiro, né, ingressando aí a família Paulo Schmidt. Ele disse ontem, né, muito bem, que trabalhava em equipe, né, e ele de fato era uma liderança muito importante para essa equipe, né, formou a procuradoria bem a seu estilo. Nós tínhamos um trabalho muito uniforme e muito efetivo, né, na busca pelo cumprimento das regras do futebol, na busca pelo fair play, no combate à violência no futebol, tudo sob a batuta do Paulo Schmidt, e aprendi muito com ele. Né? Foram aí quase 4 anos, né, junto à Procuradoria da Justiça Esportiva do Futebol, primeiro com o Paulo Schmidt. Terminado o seu mandato, veio o doutor Felipe Bevilacqua, um grande amigo que fiz também na Justiça Esportiva, atual procurador-geral, e veio dele o convite para permanecer na Procuradoria, até que, então, diante da saída de um membro da 5ª Comissão Disciplinar, veio então o convite para ingressar, sair da Procuradoria e voltar à função de auditor,
né, que já tinha exercido aqui em Minas Gerais, mas dessa vez no STJD do futebol. E lá estou desde então, desde fevereiro de 2017, né, exercendo Que essa bacana. função que é graciosa, né, como bem colocado, né, não, ninguém recebe para lá estar, né, é uma doação de tempo, de saúde, de conhecimento, mas é gratificante, porque eu costumo dizer que eu tenho duas paixões, o direito e o futebol, e eu consigo reunir ambas com a minha função perante a justiça esportiva. Exatamente, Flavinho, exatamente. Você está lá, né, por mérito próprio, realmente, né, por toda essa história, né? Abraçando aí, ó. Olha para você ver como é que essa live tá pesada, hein? Milton Jordão tá aí conosco, o Bruninho aí também do canal Cenas Lamentáveis acabou de entrar aí. Bruninho, obrigado aí pela sua presença. A doutora Luciana Lopes também, né, que é uma grande referência também aqui no direito desportivo, né? Então, realmente é um público muito seleto, realmente, que está nos vendo aí, viu, Flavinho? Então, a gente vai ter muita história aí para contar, né? Espero que vocês realmente gostem. O ministro Caputo está acabando de entrar aí também, né, para nos assistir. Então, a gente está com uma grande responsabilidade aí, viu, Flavinho? Então, vamos lá para a gente poder falar de muitos assuntos aí importantes aí e os nossos acadêmicos também presentes aí assistindo e já nos mandando aqui algumas perguntas, né? Flavinho, antes de entrar na questão do funcionamento do STJD, das modificações, alterações, como é que você está vendo aí essa volta aí dos clubes, né? O efeito dessa pandemia realmente para o futebol, né? Como é que você está vendo aí esses grandes desafios que a gente está vivendo hoje? Olha, me permita, professor Davis, antes de mais nada, saudar aí a ilustrada audiência, né, desse seu programa aqui, muito bacana, do ministro Caputo, né, já nos traz uma responsabilidade enorme para poder não falar aqui nenhuma bobagem, apenas de ser repreendido por Vossa Excelência, né? Saúdo o doutor Milton Jordão, um grande amigo, ex-colega de procuradoria, né, do STJD, e na pessoa do Dr. Milton, saúdo todos os fabricantes que somos os conhecidos dessa turma de procuradoria do período lá de 2013 até 2016. Foi um momento de bastante aprendizado, né? E respondendo a sua pergunta, evidentemente a gente vê com muita tristeza a ausência do futebol, né? Deixa um hiato em nossas vidas, né? A gente estava acostumado, né, a respirar futebol pelo menos 2 vezes por semana. Eu, nas minhas funções, a cada 15 dias, né, sempre indo ao Rio de Janeiro para exercer o munus perante o tribunal, fora os estudos, os debates, as polêmicas, mas é uma necessidade que se impôs, né? A gente viu até me lembrei de uma reportagem que vi outro dia, né, de que eles reputam que um jogo da Champions League, né, o jogo da Atalanta contra o Valência, pode ter sido um dos grandes estopins para a explosão da pandemia, quer no norte da Itália, quer na Espanha, né? Então, é algo que se fez necessário. Acho que a saúde, a vida, evidentemente, vem em primeiro lugar, acima de tudo. Não por acaso, Fórmula 1, Olimpíadas, Copa América, Eurocopa e os próprios campeonatos europeus foram interrompidos. Era algo imprescindível, né? Mas espero que, com o passar do tempo, com as medidas de isolamento social fazendo efeito, com a educação, né, mais especificamente a educação das pessoas para tomarem as medidas adequadas, né, os cuidados de lavar as mãos, usar máscaras, enfim, para que nós possamos reduzir as formas de contágio, né, e que, em breve, com segurança absoluta, desde que atestado pelas autoridades de saúde, né, possamos retomar aos poucos a nossa rotina e, evidentemente, né, a coisa mais importante das menos importantes, o futebol. Exatamente, Flávio. Eu também concordo com você. Acho que os clubes estão sendo, né, ao mesmo tempo fazendo projeções, porque são importantes essas projeções, sim, né, até para que o futebol sobreviva também, né. A gente tá percebendo aí que esse efeito aí da pandemia, ela não está afligindo só os clubes, né, os jogadores, principalmente os jogadores de menor ganho financeiro, né, têm sofrido bastante. Os próprios árbitros, né, muitos árbitros precisam muito, né, dessas quantias
para a sobrevida, né? Então estão recebendo inclusive doações, né? Nesses casos, então a gente sabe muito bem da importância que tem, mas sem dúvida nenhuma o central, a proteção central é a vida humana, né? Assim que a Constituição inclusive diz também, então a gente não pode deixar de destacar isso, viu, Flavinho? Só fazendo um registro aqui, né? A gente não pode deixar de destacar também a presença do doutor Alican, grande doutor Alican também nos assistindo aqui, né? Do conselho, e seu fã, viu, doutor Alican? Fã do Flávio Bozon aí. Obrigado, viu, Elicampo? Você está assistindo aí realmente com a gente, né? O ministro Caputo até perguntando aqui, Flavinho, temos que nos reinventar sem atividades com bola, né? E eu realmente concordo e acho que a gente está usando pouco, né? Os clubes estão deixando a desejar em termos de, inclusive, de exploração de imagem dos atletas, né? De aproximação dos atletas com os torcedores. A gente teve aqui o Marcos Mota, né, um grande advogado que todos nós conhecemos, e ele falou que os clubes que vão sair na frente vão ser esses clubes que vão certamente também, né, utilizar essas novas tecnologias para aproximar o torcedor ao clube, né? Então é possível que nós realmente tenhamos que nos reinventar, tenhamos que trazer novos projetos, porque realmente o mundo vai ser diferente e a gente vai ter que nos adaptar a isso, né, Flavinho? Ah, sim, a gente viu, por exemplo, as empresas de mídia, né, retransmitindo partidas do nosso passado, né, a Copa do Mundo, enfim. Os canais especializados de esporte também fazem enquetes, depois retransmitem diversas as partidas, elas se reinventaram nesse sentido para manter a audiência. Eu tenho achado interessante também os cadernos esportivos específicos, né, no meu Facebook, sempre fica aparecendo no feed de notícias, por exemplo, notícias da ESPN, enfim, são várias notícias de resenhas antigas, né? Ontem, por exemplo, no UOL estava uma resenha falando alguém da Itália falando mal do Felipe Melo, por exemplo, de que ele era desagregador, criava problema, enfim, né? Não, nada contra o Felipe Melo, mas assim, os veículos especializados estão se reinventando, né? Buscando fazer esse tipo de notícia do como era o futebol nos anos 90, esse tipo de coisa, né? Agora, os clubes, enfim, né? Eu tenho visto mesmo, de fato, um pouco de uma paralisia, né? Acerca da atualidade. E é o momento de se reinventar, né? Talvez buscar algumas formas de mídia espontânea dos clubes e assim satisfazer os seus patrocinadores, para que eles, por exemplo, não rompam os contratos, porque eles vivem dessa mídia. Perfeito. Flavinho, vamos entrar aqui nos assuntos um pouco mais técnicos, né, que são também enviados aqui pelos nossos acadêmicos, né, que são os nossos principais espectadores também, muita gente ligada ao direito esportivo. Que você pudesse, então, traçar para a gente, né, um pouco da estrutura, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a sua competência, o seu funcionamento, né, a escolha dos seus representantes, fazer aí, né, mesmo que de forma resumida, um pouco do apanhado do objetivo, né, do significado do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Perfeito, professor. Vamos tentar ser um pouco breve com relação a isso aí. Acho que, em primeiro lugar, é importante destacar, né, que a justiça esportiva é uma justiça privada. Ela não é uma justiça pública fomentada pelo Estado. Pelo contrário, né, ela não pode ter, de forma alguma, uma intervenção estatal. Essa é uma regra, inclusive, universal, né? Se tiver uma intervenção do Estado no desporto, ela pode ser objeto de punição para aquele ente estatal especificamente, né? Mas apesar de ser uma justiça, entre aspas, privada, ela tem uma estatura constitucional. Ela está prevista na nossa Constituição, no artigo 217, né? E como regra fundamental lá colocada, né, é a autonomia da justiça, né, desportiva, como órgão capaz de resolver os litígios específicos acerca de disciplina em competições. E nesse ponto específico, a Constituição deixa muito claro que prefere que essa solução venha perante a justiça esportiva do que perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é um poder subsidiário na resolução desses conflitos. Né? Por quê? Porque nós temos a questão da inafastabilidade de jurisdição como cláusula pétrea. Mas a própria Constituição nos diz que, para ir ao Poder Judiciário antes, é necessário esgotar-se as vias da justiça desportiva. Né? Então, isso é muito importante poder colocar no primeiro momento, que é uma justiça privada, mas com estatura constitucional e que prefere ao Poder Judiciário
em comum na resolução desses conflitos, né, afetos à disciplina e competições. Depois disso, nós temos a questão da própria formação da justiça esportiva. Ela está prevista, né, na Lei Pelé, né, nos seus artigos 52 e 53, que fala primeiro da formação do tribunal como um todo, né, e depois a formação das comissões disciplinares, porque nós temos o duplo grau de jurisdição em cada um dos tribunais, né? Nós temos o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, que é o órgão nacional, mas dentro dele nós temos dois órgãos, dois graus de jurisdição, né? O primeiro grau de jurisdição formado pelas comissões disciplinares, que é o que eu faço parte, né? Mas julgamos nem em primeiro grau de jurisdição apenas os processos, especificamente do futebol, né? Embora essa regra seja geral para todos os desportos. Em primeiro grau de jurisdição, as questões dos campeonatos organizados pela CBF, e aí a série, por exemplo, série A, B, C e D, Copa do Brasil, Campeonato Feminino, Copa do Nordeste, Copa Verde, enfim, as mais diversas competições organizadas pela CBF, e em grau recursal, dentro dessas competições organizadas pela CBF, o Tribunal Pleno, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso se repete nas diversas federações locais. Também tem o Tribunal Pleno, que exerce o segundo grau de jurisdição, e as comissões disciplinares, que exercem o primeiro grau de jurisdição. Mas o Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça também faz, às vezes, de um terceiro grau de jurisdição, né, dos processos que advêm dos tribunais regionais, dos tribunais locais. A formação desse tribunal, de todos os tribunais em geral, também está prevista na Lei Pelé e repetida no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, né, e ela é da seguinte forma: forma-se o Tribunal Pleno, com seus 9 membros. 2 deles indicados pela entidade de administração do desporto, né, ou seja, a CBF, né, Perfeito. 2 indicados pelas entidades de prática desportiva que participem das competições oficiais e da primeira divisão, ou seja, os clubes. 2 indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, no caso do STJD, pelo Conselho Federal da OAB, no caso dos TJDs locais, pelas respectivas seccionais locais. Representante dos atos, que é indicado pela entidade de classe da arbitragem, né? E 2 representantes dos atletas, que são indicados pelas respectivas entidades sindicais. Com esses aí, forma-se o Tribunal Pleno, 9, todos eles com mandato de 4 anos, que, aliás, se extingue agora, no mês de julho, né, o mandato de quem atualmente detém esse mandato, né, e esses que são responsáveis por poder formar a Procuradoria, através da eleição de um procurador-geral, mediante uma lista tríplice encaminhada pela entidade de administração do desporto, né, e também para poder formar as comissões disciplinares, porque são eles que escolhem, dentre aqueles com notório conhecimento jurídico e reputação ilibada, quem serão os membros que formarão as respectivas comissões disciplinares, né, que é a que eu faço parte. Ou seja, então, o meu posto é por escolha e indicação dos membros do Tribunal Pleno. E assim, isso se repete paralelamente a todos os tribunais de justiça esportiva do país. Nós temos, e especificamente, o que cabe ele julgar, né? A competência está atribuída no artigo 24 do CBJD, né, que diz que, nos limites da jurisdição territorial de cada entidade, a administração do desporto e da respectiva modalidade tem competência para processar e julgar matérias referentes às competições esportivas disputadas e às infrações disciplinares cometidas pelas pessoas naturais ou jurídicas mencionadas no artigo 1º parágrafo 1º, que aí são os clubes, os dirigentes, as federações, enfim, todas aquelas pessoas especificamente daquela modalidade esportiva que estão sujeitos. Mas basicamente afeta as competições e a disciplina. É o que compete a esses tribunais julgar. Muito bom. E na verdade, né, Flavinho, eu acho que a justiça desportiva, né, tem feito um trabalho de grande qualidade, né, inclusive nas escolhas, né, dos seus representantes também, né. A gente percebe assim, uma qualificação muito grande, né, das pessoas que estão hoje como auditores, como procuradores, né. Então isso vem dando uma credibilidade muito significativa, né, com relação a essa proposta, né, de
de melhoria e de avanço da justiça desportiva, né? Então, a gente tem percebido isso também sendo referenciado nos tribunais de justiça dos estados, né? Então, a gente percebe isso como realmente é importante, né? Essa perspectiva, essa estrutura bem formada, né? E uma escolha bem criteriosa é o que a gente vê hoje, né? Por isso, a credibilidade tamanha que tem hoje a justiça desportiva, sua transparência, né? Tudo fruto de um trabalho de anos, né, Flavinho? Que você falou, né? São anos e anos para se conquistar o que se tem hoje, né? O doutor Paulo Schmidt deixou muito claro isso, né? Quase 30 anos em termos de justiça desportiva. Então, o que começou lá e o que é hoje, né? É uma diferença gigantesca, né? Mas em termos de credibilidade, sem dúvida nenhuma, muito grande, né? Agora, Flavinho, a nossa fonte normativa, então, para esse processamento e julgamento dessas infrações é o chamado CBJD, não é isso? Explica para a gente um pouco disso também, né? Ou seja, qual que é a nossa fonte, né, em termos de julgamento, em termos de procuradoria também, em termos de fundamentação, só para os nossos espectadores aqui. Sim, sim. É o código, o famoso CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é uma resolução, né? Ele não é uma lei, um decreto, nada. A espécie normativa dele é uma resolução editada pelo Conselho Nacional do Desporto, né? E a última edição deles é de 2009, né? Já tem já algum tempo que está em vigor. Né? E esse Código Brasileiro de Desportivo, ele não é específico do futebol, né? Já disse, quer a Lei Pelé, quer o CBJD, eles se aplicam a todas as modalidades esportivas, profissionais ou não, dentro do território nacional, né? E ele poderia dizer uma mistura de Código de Processo Penal com Código Penal, né? Porque ele, numa metade dele, ele indica o procedimento, né? A formação do tribunal, regras, isso, competência, o procedimento a ser adotado, forma de produção de prova, recursos, espécies de recursos, tipos de procedimentos, enfim, em geral, né? E depois, ele, na outra metade, ele é a parte do Código Penal, que tipifica, que narra as condutas típicas e as respectivas penas, né? Então, é a mistura dos dois, né, que formam esse, que é o pilar de praticamente toda a jurisdição desportiva nacional, né, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma resolução, repito, do Conselho Nacional do Desporto. Perfeito. O ministro Caputo aqui, Flavinho, só para registrar aqui também, eu acho que é importante, né, a gente ser bem dinâmico nessas lives, né? Mandou uma mensagem aqui a respeito do prefeito de Porto Alegre, né? Prevê o retorno do futebol entre o final de 2020 e início de 2021, né? Quer dizer, a situação realmente é grave, a gente tem, né, a esperança de que isso retorne, mas eu acho que previsões, né, Flavinho, de retorno imediato, acho pouco provável realmente, né? Não sei se os estaduais podem ficar comprometidos. Até o Léo Barbosa, né, que é o nosso colega também, um grande amigo, disse que a federação está realmente disposta, e aí obviamente não se sabe quando, se vai ser a data agora, logo essas iniciais, ou mais datas para frente, quem sabe no final do ano, mas para terminar realmente os campeonatos, né? Mas a situação realmente é muito grave, né, gente? A gente não pode, como a gente está numa curva ascendente, né? Eu acho que previsões agora, não sei. Aqui em Nova Lima, por exemplo, aconteceu um pouco disso, né? O prefeito abriu um pouco aqui o comércio e aí deu uma aglomeração muito grande, né? Então, em torno de pessoas, e ele fechou de novo, né? Teve que fechar porque realmente acho que não conseguiu realmente trazer aquilo que deveria, né? Então, só para registrar essa mensagem aqui do Caputo também, que realmente é cada dia uma novidade, né, Flavinho? Então, nessa hora aí, a gente tem que ficar atento às informações realmente e trazer aí todas essas considerações aqui para essas lives do Foot Class, né? Flavinho, o que você tem visto aí na sua função? Acho que pode falar tanto como procurador como de auditor, né? As principais infrações que chegam, né, que sobem aí ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Para depois a gente fazer um desdobramento de alguns assuntos. Mas, assim, em termos gerais, o que você tem visto mais de infração, que sempre está subindo, sempre está julgando, de forma, às vezes, repetitiva? Antes de adentrar nisso, professor, eu acho que só dar um esclarecimento da forma de funcionamento, talvez seja interessante dizer que o funcionamento do tribunal ele se dá basicamente mediante denúncias formuladas pela Procuradoria da Justiça Esportiva, que, por sua vez, se vale, na maioria dos casos, da súmula,
né, ou, em alguns casos, de fatos que passaram desapercebidos, né, do árbitro, né, de notícias, de vídeos, de outros meios de prova, né, para poder formular a sua denúncia. Ela apresenta essa denúncia, né, perante o tribunal, faz a distribuição dentro de algumas das comissões disciplinares. No STJD são 5 comissões disciplinares, né, e uma vez distribuído, isso cai na mão de um relator, né, e esse relator recebe essa denúncia, essa denúncia ela é pautada, né, e tudo se reúne num só ato, né, no dia da sessão. Nesse dia da sessão faz o relatório, produzem as provas, argumentam-se a procuradoria e a defesa, né, para suas alegações, e ao final profere-se um julgamento que é sempre colegiado. Inclusive, no primeiro grau de jurisdição, é o julgamento colegiado entre os seus 5 membros. Né? Dito isso, para poder apresentar um pouco do funcionamento, é interessante. Nós já tivemos, por exemplo, no passado, e aí a gente aplaude bastante da iniciativa do Paulo Schmidt à época, né? Eu acho que vocês se recordam que, alguns anos atrás, os problemas da comportamento da torcida eram uma frequente, era praticamente toda a rodada. E aí isso veio um posicionamento muito firme da Procuradoria, abraçada pelo tribunal à época, né, de se punir exemplarmente os clubes por esse mau comportamento, fechando os estádios, né, jogando em outras praças, enfim, e isso acabou se reduzindo um pouco. Apesar dos infelizes incidentes que nós presenciamos aqui em Minas Gerais com relação ao Cruzeiro no ano passado, foram poucos os incidentes nesse sentido, como era, né, na década passada, era relativamente mais frequente. Né? Então, diante disso, né, esse é o famoso 213 do CBJD, que é o mau comportamento da torcida. Né? Mas diante disso, talvez o que nós temos de mais frequente hoje em dia, né, e algo que a gente ainda não conseguiu, de alguma forma, resolver, né, seja a questão do mau comportamento de atletas e dirigentes com relação à arbitragem e à administração do esporte. Né, é sempre aquela ladainha, né, no sentido de culpar o árbitro por tudo que acontece. Não se quer dizer que o árbitro aqui não erre, né? Talvez erre, é natural, né, e tudo, são decisões tomadas num curto espaço de tempo. Mas daí a autorizar, né, sempre aqueles questionamentos, aquelas ofensas, né, enfim, isso é algo que é muito frequente, né, e isso está capitulado no CBJD, quer no artigo 243F, que fala de ofensa à honra, quer no artigo que a gente chama de artigo guarda-chuva, né, que é o 258. Né, o 258 ele abarca qualquer questão que tenha passado desapercebido, né, ou que não seja passível de capitulação nos demais artigos. Né? Excelente, Flávio, isso aí. A gente coloca lá, né, a parte da reclamação desrespeitosa, né, a arbitragem, aos dirigentes, enfim. Esse talvez seja o mais frequente, né, que passe por lá. Tem outro também, mas é com pouca gravidade, que é a questão do atraso. Quase todos os times atrasam para poder adentrar em campo, e é interessante que os telespectadores saibam aí, os seus ouvintes acompanhantes aí, né, de que isso é possível de punição, tá? Existem normas, quer normas regulamentares que exigem que os clubes se apresentem com 7 minutos, 9 minutos atualmente, de antecedência no campo, e depois ainda não possam se atrasar para o início da partida, tudo por conta do respeito ao adversário, aos torcedores, aos contratos de televisão, enfim, também isso é uma infração relativamente frequente, né? E no mais, aquelas afetas a um jogo mais ríspido, né? Um jogo mais ríspido ou desleal, né? O desleal 250, que é aquele atacante que está indo para poder fazer o gol, o zagueiro faz uma falta e impede esse gol. Uma mão na bola para poder impedir uma chance clara de gol, por exemplo, na área. E aqueles, um carrinho mais forte, enfim, que é o 254, que é a jogada violenta. Acho que esses, em síntese, são aqueles que a gente acaba, por mais, destacam-se lá no tribunal. Verdade, verdade. Flavinho, só registrando também a presença da Ana Paula Provença, que é a nossa espectadora lá da Suíça, né? Um abraço, viu, Ana? E depois nos mande notícia aí como é que você está, né? Como é que a Suíça está enfrentando também, né, essa pandemia, mas fique em casa também, fazendo, né, seguindo todas as normas aí da OMS, né? Flavinho, deixa eu entrar numa polêmica aqui, a gente tem que entrar, né? A gente não pode deixar de ter uma polêmica. Mas eu acho que é uma polêmica que já está, né, sendo publicamente falada já, né, nos tribunais de justiça, né, também no STJD,
que são essas mudanças, né, de comportamento da sociedade, né? Os cantos homofóbicos, os cânticos racistas, que tem algum tipo, né, de marca de preconceito e discriminação. Acho que nesse caso, né, Flavinho, o STJD, principalmente o STJD, tem um papel fundamental de realmente direcionar, digamos assim, a jurisprudência, né, inclusive dos demais tribunais. Como é que o STJD está assimilando isso? Como é que vocês têm feito aí em termos de julgamento? Porque realmente é um tema muito importante para a nossa sociedade. Talvez é bem lembrado, né? E não vou fugir da polêmica, não, até porque a minha Boa, posição é pública, porque já enfrentei ambos os temas na função de julgador perante o ótimo. STJD. Então não tenho o que esconder, não. Talvez, se o problema lá na década passada era o mau comportamento da torcida típico do 213 do CBJD, ou seja, arremesso de invasão, arremesso de coisa no campo, enfim. Talvez o problema a ser focado agora, né, seja o mau comportamento da torcida no sentido de racismo e homofobia, né? Nós tivemos alguns episódios muito tristes, né? Talvez o mais emblemático deles, aquele que levou à exclusão do Grêmio de futebol porto-alegrense da Copa do Brasil, naquelas ofensas racistas ao goleiro Aranha do Santos Futebol Clube, e que foi imediatamente reprimido pelo tribunal através da denúncia da procuradoria, acolhida pelos jogadores, né, que julgaram à época, e foi imediatamente repelido, como deve ser, porque é intolerável esse tipo de comportamento, né? Existe a previsão no 243, no artigo 243G, né, do CBJD, acerca da não aceitação de comportamentos discriminatórios, seja com relação a sexo, raça, cor, credo, enfim, e isso é passível de punição, né, seja através de suspensão dos envolvidos, né, dos atletas porventura envolvidos, ou dos membros da comissão técnica, seja até da própria agremiação, né, com a imposição de multa, a perda de pontos, até exclusão de campeonato, a depender da gravidade da situação. Então, esse é um tema que é objeto talvez de grande polêmica, né, ultimamente. E eu participei especificamente de um outro episódio do Grêmio, né, no ano passado, inclusive fui o relator no caso do Ione Gonzalez, do Fluminense, no ano passado, em que a comissão disciplinar entendeu que havia prova da prática da conduta e houve por bem punir novamente o Grêmio com a pena de multa apenas. Houve recurso, o tribunal, o pleno, acabou por afastar a sanção por entender que não havia prova, né? Aquele áudio em que supostamente uma torcedora estaria a gritar macaco, né? Não se entendeu que não era claro o suficiente. É natural, né? A gente evidentemente entende, né? É a questão, eu dei minha interpretação, o Tribunal Pleno deu outra interpretação, mas a absolução não foi no sentido de que a conduta não teria uma gravidade ou a conduta seria tolerável. Não é. É a prova, né? É a prova, né? A absolução deu simplesmente questão de prova, entendeu-se que não estava provado a ocorrência da conduta em si. Outro episódio em que tive a oportunidade de participar, não como relator, mas votei também, foi um episódio de homofobia envolvendo a torcida do Clube Atlético Mineiro, né, em que houveram alguns cânticos à época tidos como homofóbicos, e eles foram objeto de punição, mas uma punição que nós entendemos à época de fixar uma multa relativamente baixa, mas pelo caráter pedagógico. Né, mais pelo caráter pedagógico, porque primeiro era talvez a primeira vez que essa questão ia a debate perante a Justiça Esportiva. Segundo, porque o Clube Atlético Mineiro, sempre muito bem defendido pelo competente doutor Lucas Ottoni, né, um advogado que muito admiro, né, trouxe aos autos diversas provas das campanhas que faz, né, no sentido de conscientização e de combate a esse tipo de comportamento. Né, isso ficou muito evidente, então isso serviu para pautar a justiça, a nossa comissão disciplinar quanto da dosimetria da pena. Né? Mas perfeito. Eu acho que são temas de bastante relevância, viu, David?
E acredito que o papel da justiça desportiva é muito importante nesse sentido de não tolerar essa prática, esse tipo de conduta, não só porque está tipificado no 243G, mas também porque as normas internacionais da FIFA, enfim, também exigem a intolerância contra esse tipo de comportamento intolerante. Né? É inadmissível, e a forma de punição é do atleta ou do dirigente que assim praticar e, se não for possível, do clube na hipótese de má conduta da sua torcida. E isso é algo que é muito claro nas normas internacionais e nas normas locais, né? É de que clube e torcida são uma simbiose, são uma coisa só. Então, na hipótese de um mau comportamento da torcida, como eu não posso identificar, como eu não posso punir a torcida toda, o entendimento é orientação da FIFA e orientação da jurisprudência consolidada local. Pune-se a entidade, né? Pune-se o clube, né? Da forma, multa ou a proibição de comportamento, de comparecimento da torcida, ou algumas punições mais específicas que o STJD tem adotado, mas ultimamente com base em normas internacionais, que eu acho muito interessante. Fiz isso uma vez num caso em que fui relator, Palmeiras e Esporte Clube do Recife. Não era mandar fechar o estádio do Palmeiras. Era, por exemplo, proibir que a sua torcida organizada, que instigava e patrocinava esse tipo de comportamento inaceitável, no caso era de violência, não de conduta discriminatória, né? Proibir que ela se comparecesse, como? Fechando o setor onde que ela fica, proibindo ela de entrar com seus adereços, bandeiras, instrumentos musicais, faixas, enfim. É talvez um tipo de punição interessante, porque ela vai no ponto, né? Ao invés de se punir a todos, o bom torcedor, aquele que não faz nada de errado, pune-se aquele especificamente no ponto, né? E também me lembro, sugeri também à época que não se proibisse o Palmeiras enquanto visitante, porque daí a torcida organizada não vendia os seus pacotes de viagem e assim não arrecadava recursos para poder se sustentar, porque ela não poderia viajar. Né? São formas alternativas de punições que eu acho que possa ser interessante também para se coibir esse tipo de mau comportamento. O Flavinho, e veja a importância então do STJD nesse sentido, né? Quer dizer, de firmar posicionamento de comportamento adequado à própria realidade da sociedade, né? Então, aquilo que era tolerado antes, há anos atrás, não é tolerado hoje, e o papel importantíssimo do STJD fixando esse comportamento, né? E, principalmente, a fixação não pela penalidade por si só, mas com efeito pedagógico, né, que é realmente um dos postulados, né, daquilo que a gente realmente aplica bastante nos tribunais. Né? Agora, Flavinho, não vou falar que é uma polêmica, né, mas é realmente um assunto um pouco mais delicado, né, que você, inclusive, trouxe para mim, né, a questão da amplitude aí das penas aos dirigentes. Né? A gente fala muito isso no fair play financeiro, né? A gente fala muito isso com relação à gestão profissional dos clubes. Né? Quando doer no bolso do dirigente, isso realmente vai começar a mudar. Né? Como é que fica em termos de justiça desportiva a amplitude das penas aos dirigentes? No caso específico das penas pecuniárias, quer aos dirigentes, quer aos atletas, né, o próprio CBJD prevê que a entidade esportiva arca com esse tipo de sanção, como é de praxe, como ocorre. Né? Eu tinha sugerido esse tema porque eu tive uma polêmica no ano passado também, no caso do Santos Futebol Clube, em que houve a suspensão do presidente do Santos e logo depois ficou-se entender se ele poderia participar da gestão cotidiana do clube, né? Ou não, a partir da punição, né? Isso me colocou para estudar, me colocou para pensar, né? Até pelos limites da competência do tribunal, né? E à época, me lembro que concluí, né? Evidentemente, salvo o melhor juízo, mas eu concluí que a punição de suspensão dada a um determinado dirigente, né, do agremiação, se limita a sua função afeta a gestão do futebol, no caso do futebol especificamente. Né? Então, assim, você não poderia, a justiça esportiva não poderia, né, ao suspender, a meu juízo, né, ao suspender um determinado dirigente, né, e pedir a ele que lide com o cotidiano do clube, né, outorgue mandato para uma ação trabalhista, que porventura tenha uma audiência durante o período da suspensão, né, que demita algum funcionário, né, que celebre contratos afetos à gestão do clube,
né, especificamente, né? Isso ainda mais de se pensar em clubes como, por exemplo, nós temos os três grandes clubes, né, da nossa Minas Gerais, né, Cruzeiro, Atlético e América, que não se limitam ao futebol, né? Eles têm as outras modalidades em que eles disputam. Existem os seus clubes sociais, né, toda aquela estrutura gigantesca dos três clubes a ser gerida, né, não poderia, evidentemente, a Justiça Desportiva, de alguma forma, impedir que os dirigentes, né, continuem a exercer a sua função cotidiana na direção dos seus respectivos clubes, desde que, evidentemente, e aí entra no contexto, nada afeto ao futebol, né? Então, assim, não vá à praça do desporto, né? Não vá de alguma forma representar essa perante a FIFA, perante a CBF, enfim, atos oficiais, né? Isso sim seria objeto de alguma forma de fugir à punição imposta pelo tribunal. Bacana, Fábio, Foi um bacana. tema polêmico que eu enfrentei, porque era algo que eu não tinha ainda me questionado todos os meus anos perante aí a Justiça Desportiva. Poderíamos dizer, né, Flavinho, da diferença de atos de gestão de atos de desporto, né? Quer dizer, da prática desportiva e atos de gestão do clube, né? Porque realmente aí acho que essa definição deve ter sido importante aí, né, para o julgamento realmente mais correto. Mas é isso, Acabei né? A de justiça ver, desportiva. aqui entrou aqui meu colega de STJD, doutor João Rafael Solares, né, que Ô, doutor João, obrigado aí pela presença aí, ilustra a obrigado. Procuradoria, né, segue o exemplo do Isso seu pai, mesmo. é o Ministério Boa. Público, né, muito correto, muito competente, né, faz Doutor as João, vezes grande que é amigo, grande público amigo. lá no STJD, um forte abraço, né, e é Renê mais uma Salviano aí, vez. ó. O Renê Grande Salviano Renê também aí, também. ó. Grande Renê, viu? Profissional de muita qualidade, um apoiador aqui do nosso projeto. Obrigado, viu, Renê? Sempre aí nos apoiando aí mesmo, né? Agora, Flavinho, tem uma pergunta aqui que os alunos adoram essas questões, né? Que é o tal do efeito suspensivo, né? Eles entendem isso como uma estratégia para ludibriar a punição. Aí eu digo sempre a eles, não é uma estratégia, é aquilo que está definido na norma, né? E que pode ser utilizado sim pelo clube, né? Principalmente em termos de momento de campeonato, né, Flavinho? Como é que você vê essa questão aí? Explicar pra gente um pouco, né? O que é esses pedidos de efeito suspensivo, né? Pois é, nós temos em primeiro lugar ele acontece em muitos casos quando a gente pune um determinado atleta com a suspensão por um número X, Y, Z de partidas, né? Dependendo do delito praticado pelo atleta, né? Ele pode pegar uma punição de uma partida até a punição de 12 partidas, por exemplo, né? E aí, especificamente, no que toca à punição por partida, quando você tem a comissão disciplinar, que é o primeiro grau de jurisdição, impõe uma pena de suspensão, né, é pedido normalmente pelas entidades, né, que recorrem em favor dos atletas esse efeito suspensivo. O que significa? Significa que aquela punição colocada ela não gerará efeitos até que se tenha uma apreciação, né, do segundo grau de jurisdição. Então há essa polêmica, né? Sempre há essa polêmica, porque o processo é muito célere, você tem sempre muitas partidas importantes. A minha comissão disciplinar, por exemplo, funciona sempre às sextas-feiras e já tem jogo no final de semana, e o clube quer que o atleta jogue no final de semana, e há o pedido, então, de efeito suspensivo ao grau recursal ao Tribunal Pleno. Eu vejo com absoluta naturalidade. Né? Perfeito. É interessante a gente ver, né, até algumas questões. Na Lei Pelé, isso é muito frisado em dois momentos, né, de que no tribunal sempre vai ser assegurada a ampla defesa e o contraditório. E eu acredito que a ampla defesa e o contraditório, eles, no sistema constitucional nosso, eles talvez só venham a se perfazer com a máxima eficácia e efetividade se assegurado o duplo grau de jurisdição. Eu acho que o duplo grau de jurisdição, né, embora não seja uma garantia expressa prevista no texto constitucional, né, eu entendo subentendido como uma garantia, né, em todos os setores, né, da jurisdição. E há entendimentos, inclusive, é muito interessante essa questão, né, normas internacionais nesse sentido, né, sobre diversas áreas, e
que é necessário sempre a reanálise, é um direito fundamental a reanálise do seu caso por julgadores diferentes. Né? E daí por quê? Se você não permite a concessão de efeito suspensivo, o que ocorre? A pena acaba sendo cumprida antes de uma reanálise como direito fundamental desse atleta por um grau superior, né? E aí é como a pessoa que é, por exemplo, conduzida ao cárcere sem e depois chega a ser absolvida. É algo que não volta mais, né? Ele deixou de julgar e não tem como voltar no tempo para ele que vem. Exato. Né? Então é algo que eu acho, é um instrumento que eu acho absolutamente natural e saudável. Né? E evidentemente, né, se porventura for mantida a pena no julgamento do Tribunal Pleno, esse atleta depois virá a porventura cumprir a sua pena em outro momento. Né? Então eu acho algo absolutamente salutar e democrático, né, a questão do efeito suspensivo nas hipóteses de suspensão de atletas. Perfeito. Flavinho, eu falei para você, né? 1 hora é pouco, né? Nós estamos com 4 minutinhos aqui, né? Mas é bom que, quando fica muita pergunta ainda para fazer, a gente te chama de novo, né? É bom que aí você não pode negar. Mas, ô Flavinho, só para terminar aqui, eu queria que você falasse. Ontem eu comentei isso com o Paulo Schmidt, né? Que você pudesse falar para a gente aí de um caso que realmente foi aquele caso em que você tem como emblemático, aquele caso mais difícil, aquele que você pensou e repensou 10 vezes, 20 vezes, seja como procurador, seja também como auditor, né? E às vezes até pela repercussão, né, da decisão ou da denúncia, né? De repente você denunciando, você tiraria ali um campeonato ou ao julgar também da mesma forma. Se você pudesse aí trazer para a gente aí nesses minutinhos aí esse caso que mais mexeu com você na justiça desportiva. Foram, graças a Deus, foram muitos casos muito interessantes que a gente pôde, de alguma forma, se doar à justiça esportiva. Mas eu acho que talvez o mais emblemático deles, e tenha sido um dos primeiros, né, que enfrentei enquanto auditor do STJD do futebol, foi a punição do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Né? Aquele episódio em que ele era acusado de falsificação de documentos para tentar obter algo ilícito, né, perante a esportiva, toda a polêmica em torno do Vitor Ramos. Né? Isso, Vitor Ramos. Eu votei naquele caso, né, não fui o relator foi o doutor José Nascimento, né, mas votei naquele caso e a gente acabou concluindo, né, pela tipicidade da conduta do Internacional e aí essa talvez seja a grande polêmica, né, por apená-lo com a imposição de uma multa que na época chegou a R$700 mil, acho que foi a maior pena já dada pela Justiça Esportiva no Brasil, né, e para tanto a gente se pautou nas normas internacionais da FIFA, especificamente, sobre o comportamento internacional. E a grande polêmica na época e o Internacional bateu muito nessa tecla na sua defesa, e de forma brilhante, né, de forma muito competente, o advogado doutor Rogério é muito competente, né, de que nós estaríamos abrindo mão da soberania nacional, né, porque ele disse que não haveria lacuna no nosso ordenamento para se permitir a aplicação da norma internacional nesse caso específico. Então, nós estaríamos abrindo mão da nossa soberania ao punir o internacional com base em normas internacionais. Né? Isso nos colocou muito para pensar, né? E eu, especificamente, entendo que não. Né? E faço um paralelo com a doutrina do constitucionalismo multinível. Isso é muito específico para o futebol. Né? Você tem as normas nacionais, evidentemente, mas você não tem uma hierarquia. Você tem uma busca de um objetivo, um fim comum, que é o funcionamento bom do futebol. Então, você não pode ter o Brasil funcionando de uma forma diferente do Japão, da África do Sul, da Rússia. Verdade. Tem que ter uma uniformidade de regras. E é daí porque não existem esses diversos níveis, né, de jurisdição, mas assim como se aplica na Europa no constitucionalismo multinível. Você tem o Tribunal Constitucional Alemão, mas você tem a Corte Europeia também, que funcionam em sintonia. E aí, daí, porque não acho que é abrir mão, mas eu acho que essa foi a solução aplicada e a punição foi bem colocada. Maravilha. Tanto que o Internacional sequer recorreu dela no final. Acabou cumprindo.
Flavinho, te agradeço demais, viu? Queria te agradecer mais uma vez pela generosidade e um abraço para você, todo mundo aí do FootClass. Esteja aí conosco, Flavinho. Obrigado, viu? Tá faltando aqui 20 segundinhos, mas mais uma vez te agradeço muito pela sua generosidade. Siga a gente lá no FootClass e ajude lá no nosso projeto. Ele está muito interessante. Flavinho, obrigado mais uma vez. Falou, Davidson. Eu que agradeço, viu, professor? Muito obrigado. Saudações a todos aí que nos acompanharam, todos Valeu, os amigos e Flavinho. amantes do futebol. Um abraço. Obrigado. Um abraço, gente.